Boa noite. Mais uma vez, vamos aí a esse nosso encontro na nossa casa de reflexão, da nossa casa de oração, na nossa casa de aprendizado, que é esse nosso grupo Espírita Rafael. Agradeço o esforço de todos de enfrentar não só a chuva, mas esse trânsito horroroso que está aí fora. A gente não sabe o que aconteceu, mas realmente o tráfego está horrível. Mas vocês vieram firmes e fortes aqui, eu agradeço esse esforço de todos vocês. Vamos lá. No mundo tudo vibra, tudo tem uma frequência, tudo altera de estado dentro de um período. E a gente, como a gente tem a cada um de nós numa frequência, num estado, vamos tentar botar os problemas do dia a dia debaixo da cadeira, vamos nos concentrar e vamos dirigir o nosso pensamento ao plano superior. Vamos dirigir o nosso pensamento em busca da imagem do nosso irmão e mestre Jesus, a quem mais uma vez agradecemos a oportunidade de estar com ele aqui, como ele mesmo falou, onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. E pedir mais uma vez a luz do entendimento, a luz da compreensão, a luz da reflexão, para, baseado nas palavras, tanto dos evangelhos quanto da literatura espírita, que nós possamos evoluir, aprender alguma coisa e, se possível, trazer e guardar esse aprendizado e aplicar ele na nossa vida durante o resto do período que nós estamos aqui. Que assim seja. O tema desta palestra é Missão do Ser Humano. Lembrem-se, livro escrito na década de 1860. Só falavam homem. Então, quando você lê homem, leia-se. Ser humano. Tá bom? Então, missão do ser humano inteligente na Terra. Da onde que veio esse tema? Veio do capítulo 7, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que por um acaso é o mesmo tema da apresentação. Missão do homem inteligente na Terra. Então a gente tem que começar a pensar, né? Na palestra anterior que eu estive aqui, nós já falamos de missão, né? Missão é algo dado, missão é algo que você vai lá e cumpre, você não discute, né? Agora, o que é o ser humano inteligente? Né? Todo mundo que me conhece sabe que a primeira coisa que eu faço é procurar o famoso dicionário, para descobrir, ou tentar entender o conceito de inteligência. Pior viagem que eu fiz. O máximo que eu consegui foi isso, a faculdade de conhecer, de compreender e habilidade para entender e solucionar adversidades ou problemas, adaptando-se às circunstâncias novas. Mesmo lendo todo o resto aqui, eu não me convenceu. Tá? Daí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre inteligência, esse conceito. E eu vi que o mundo todo está em volta desse tema. Existem diversas análises, existem livros, existem filósofos, tem uma história grande que eu quero poder dividir um pouco com vocês aqui. Eu vou começar com um tema que me é comum, e ao meu amigo Maurício também, que veio da área de tecnologia de informação. Tem um cacareco que eles chamam de pirâmide informacional, também conhecido como pirâmide do conhecimento. Ou hierarquia DIKW, vocês vão descobrir o porquê. O que ele trata? Como é que ele trata essa questão de informação? A primeira coisa que nós temos, né, para formar esse conceito, são os dados. Dado é a unidade mais básica que nós temos. Tá? A partir daí, você, trabalhando esses dados, dando contexto, dando significado a esses dados, você passa a ter uma informação. Um dado, 16 graus. Do quê? Isso é dado. 16 graus. 16 graus de temperatura. Opa! Criei um contexto. Criei um significado. O terceiro item é o conhecimento. Tá? Que acrescenta a forma de como você usa essa informação. 16 graus de temperatura. Está frio.
Estamos em São Paulo, é um período de chuva. Opa, beleza. Por fim, você chega na inteligência. Tá? O que é inteligência? Ou sabedoria. O termo DIKW é isso aqui, ó. Data, Information, Knowledge e Wisdom. Tá? A inteligência acrescenta o entendimento de quando que a gente usa o conhecimento. 16 graus em São Paulo, frio, eu tenho que sair com uma blusa. Eu estou em São Paulo, então a possibilidade de eu sair e pegar frio é grande. Isso aqui é um exemplo muito, genérico. Aí eu fui correr atrás. Eu achei um trabalho muito interessante. Escuta essa, Maurício. Como é que... Deixa eu só pegar aqui, porque eu achei interessantíssimo. O texto é implicações éticas no uso de algoritmo. É um trabalho da USP, tá? Dessa doutora, um trabalho de pós-graduação dessa doutora Suzana Mayumi Ira Carduilo, que eu achei interessantíssimo esse trabalho. E eu fui lá, peguei as referências desse trabalho e fui um pouco mais fundo para poder entender esse negócio de inteligência. Vocês lembram que eu falei do dado? Dados são fatos brutos que não foram organizados, processados, relacionados, avaliados ou interpretados. Ou unidade básica. Esse Pedro Luiz Cortes é professor da USP. Ele faz uma analogia. Um dado pode ser o quê? Um tijolo. Sozinho, ele não tem valor nenhum. Ele precisa estar associado a outros dados, outros tijolos, para que algo maior possa ser concebido. Daí vamos para informação. Quando os dados passam por algum tipo de relacionamento, avaliação, interpretação e organização. Então ele coloca aqui, se eu pegar um bando de tijolo e colocar no chão, eles prestam para alguma coisa? Não, só para atrapalhar a gente. Tá? Então assim, como uma pilha de tijolos não constitui uma parede, um agrupamento de dados não constitui uma informação. Você precisa classificar, filtrar, organizar para criar uma parede. Opa, eu peguei, juntei um monte de dados e criei um contexto. O que é o conhecimento? Conhecimento são estruturas de informação integradas. Vamos lá, o conhecimento é mais ou menos o seguinte, são um ou mais cômodos construídos a partir da organização e relacionamento de paredes. É sempre uma coisa evolutiva, vocês estão percebendo? Daí chegamos na inteligência, que é onde eu queria chegar. O que é a inteligência? Estruturas de conhecimento, que tem um contexto que seja relevante, ou seja, que você possa associar esse material. A organização desses cômodos aqui dá a conformação final de uma casa, que é a inteligência. A inteligência é essa capacidade de organizar o conhecimento anterior, disponível, suprindo as deficiências existentes. Ou seja, você complementa com a sua experiência, com o seu conhecimento, com tudo, você consegue criar algo melhor. E a sabedoria? Lá na pirâmide informacional está inteligência e sabedoria do mesmo nível. Aqui tem uma avaliação a mais, tá? Que a sabedoria é o estágio superior. Eu grifei tudo porque eu achei interessante. É o estágio superior, no qual a inteligência disponível sobre determinado tema é ampliada, ocorrendo a geração de conhecimento adicional pelo acúmulo seletivo de informações complementares. Tudo aqui, ó, que são cruzadas, interrelacionadas e complementadas pela experiência acumulada. A sabedoria tem muito mais a ver com a experiência acumulada do uso da inteligência. Então a casa que foi construída e é ocupada e é usufruída com os recursos necessários, ela passa a ser o uso sábio desse material. Muito louco o tema. Tá? E daí você pega e vai fazer pesquisa numa outra fonte extremamente importante, que eu acho que todo mundo conhece, que é Facebook. Daí você acha essas bobagens, Conhecimento é saber que o tomate é um fruto, sabedoria é não misturá-lo à salada de fruta. Tem que pensar nisso. Agora, a coisa interessante essa expressão aí eu já tinha ouvido, eu fui buscar. Jack Welch é uma das maiores referências de gerenciamento
da história, do mundo. Esse cara ele foi presidente do grupo General Electric, tá? Durante muitos anos. E tem livro publicado, e tem matéria, o homem é um azougue, realmente. E ele colocou já, eu tentei buscar a data disso aí. Essa frase tem no mínimo 20 anos. Eu não consegui achar a data em que ele falou isso, mas calculem que essa frase aqui é de mais ou menos de 2000. O maior paradoxo da atualidade é que nós vivemos num mundo inundado de informação, mas sedento de conhecimento. Ou seja, a gente não consegue estruturar essa informação para fazer ela virar inteligência. Nós não estamos sabendo trabalhar, nós estamos sendo inundados de informação e a gente não está sabendo trabalhar isso. Essa que é a verdade. Para quem quiser depois eu mando, eu só coloquei porque eu acho que é muito interessante. É o trabalho dessa Suzana Mayumi Racardulo, tá? Para quem é de tecnologia de informação, até para quem não é tanto assim, mas como é da minha área, eu caí dentro, vi material desse Pedro Luiz Cortes, que é professor da USP, e essa Glória Pompuandante, gestão de informação da organização, é venezuelana. Trabalho excelente dela também. E eu peguei em cima de uma palestra do Geraldo Campetti, que ele é da Federação Espírita Brasileira, lá de Brasília, e ele deu uns toques em cima disso. Então vamos lá, vamos cair dentro da literatura espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Ela mostra como é que é a história da inteligência humana. Tá? Nós estamos aqui, nós como seres humanos ou como seres em evolução, nós estamos há milhares de anos, né? Milhões de anos. Para chegar nesse estado que nós estamos, acredite se quiser, precisou de 1 milhão de anos. Daí você olha e fala, credo, hein? Mas é isso que nós temos. Como é que começou? Evolução cerebral. A partir daí, grande avanço, andar sobre 2 pernas. O macaco ele não fazia isso. O hominídeo não fazia isso. A partir daí, desenvolvimento da habilidade manual, de saber mexer com as coisas, de poder fazer coisas. Aqui um negócio que foi um divisor de águas. Tá? A descoberta do fogo, a manutenção do fogo. De você poder usar o fogo para cozinhar, para se aquecer, para espantar animais. A partir daí, a conquista da linguagem. Ou seja, você tem um conjunto de símbolos que é de áudio que podem ter algum significado e que permite que as pessoas se comuniquem. A evolução trouxe a aprendizagem social humana, ou seja, a criação de sociedades, principalmente depois que o homem começa a plantar, ele começa a ficar sedentário, ele fica no mesmo lugar, ele não sai caçando e entrando em caverna e fazendo o que é possível, para a partir daí vocês terem aquilo que a gente já está acostumado a ler nos livros, cultura e civilizações humanas, que é mais associado ao Homo sapiens. Um dos primeiros registros que se tem de análise sobre a inteligência é desse caboclo aqui, chamado René Descartes, um francês, que ele falava assim, né? Penso, logo existo. Essa era uma frase que ele colocou. E ele desenvolveu um método chamado cartesiano que tentava explicar como é que é o desenvolvimento dessa inteligência no ser humano. Então começa por observação, tá? Deteta e relaciona as evidências a respeito daquilo que se quer, faz a análise disso, divide os fatos, os fenômenos em unidades simples, lembra? Dados, para daí transformar em informação, faz a síntese, ou seja, aqui ele já está fazendo um pouco de conhecimento, um pouco da informação, e aqui a conclusão relaciona as deduções e interpretações com base nas etapas anteriores, que é toda a análise, com o processo de ordenação lógica e gradual do simples para o complexo, e faltou aqui a questão da experiência. Então essa é a primeira análise feita sobre como é que se desenvolve a inteligência no ser humano. Ele é de 1650. Teve coisas aí no meio? Tiveram. Mas o boom da discussão desse tema chamado inteligência aconteceu aqui recentemente, em 1983. Um trabalho desenvolvido na Universidade de Harvard, né? O rapaz lá do site de baixo falava Harvard, né? Pronunciava assim. Um trabalho liderado por esse psicólogo, o Howard Gardner, tá? Ele falou o seguinte: nós não temos uma só inteligência,
Nós temos múltiplas inteligências. E ele resolveu classificar essas inteligências. Então ele coloca como linguística, domínio de idioma, né? O interpessoal, que é a parte social de relacionamento. O intrapessoal, que basicamente é o autoconhecimento e a capacidade de lidar com as suas próprias emoções. A lógico-matemática, que é o mais clássico, vamos dizer assim, a inteligência clássica. A inteligência musical, de poder se expressar de outras formas, através da música. A espacial, de você entender onde você está. A corporal sinestésica, essa daí é bacana, hein? É você saber usar o seu corpo para você se comunicar, né? A naturalista, que tem a ver com relacionado, né, organização dos assuntos da natureza, e a existencial. Aqui a questão de refletir e ponderar sobre questões relacionadas à espiritualidade. Interessante esse trabalho, tá? E ele ficou sendo desenvolvido durante anos, até que em 1995 apareceu um caboclo chamado Daniel Goleman. E ele falou, beleza, essas inteligências são tudo estruturado, bonitinho, né? Só que tem um negócio por trás. Tem algo que afeta essas inteligências que o Gardner falou, que é o que ele chama de inteligência emocional. Isso aqui foi o livro mais vendido em 1995 no mundo todo. Tá? Isso aí espalhou, feito um curisco, esse tema dele. Grande resumo do livro. Ele fala que nós temos 5 níveis de inteligência. A autoconsciência, de analisar suas próprias emoções e prever reações. A autorregulação, o controle dessas emoções durante tensão, ou seja, de baixa de pressão. A automotivação. A empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. E as habilidades sociais, que são os relacionamentos que você tem. Acabou? Não. 2017. Também outros 2 psicólogos, a Dana Zohar e o Ian Marshall. Em 2017 eles falaram assim, ó, tem a inteligência, né, conhecida, e o intelectual, que seria equivalente a você tratar com o lado esquerdo do cérebro, que é o capital material, que é aquilo que eu penso. E você tem a inteligência emocional, ou seja, o trabalho do Gardner e o trabalho do Goleman. Inteligência emocional é a capital social, o que eu sinto. Eles falaram, você pega, junta tudo isso e tem mais um item aí em cima que eles chamam de inteligência espiritual, que é o que eu sou. É o meu capital espiritual. Tá? 12 linhas, são 12 características de inteligência. Você viu como é que esse negócio de inteligência não é fácil? Tem muita vertente, tem muita análise, cada um tem uma visão, mas é interessante a gente saber como é que as pessoas pensam para a gente construir o nosso conceito. Tenha pensamentos positivos sempre, ponto. Esse é o autoexplicativo. Tá? Descubra quem você é. Isso eu achei interessante. O que você faz para levantar de manhã? Por que eu vivo? Né? O que te motiva a fazer as coisas? Tenha humildade. Eu acho que isso aqui a gente não precisa falar de tanto que a gente bate nesse assunto aqui. Né? Compaixão. Compaixão significa sentir com, ou seja, sentir a dor do outro como se fosse a sua. Reveja seus valores. O que é isso? É pensar menos em eu, em mim, e mais em nós e nossos. Viva o presente. Isso aqui é um pouco... Aí eu tenho um pouco de divisão assim, de saber se isso é válido mesmo ou não. Estamos conectados. Todo mundo está conectado ao outro. Né? Responda uma questão fundamental. Sempre pergunte por quê. Questionamento. A gente tem que questionar para poder entender, para poder se convencer, para poder criar inteligência e criar sabedoria. Tá? Muda a sua mente, seu paradigma e coloque seus pontos de vista sobre uma nova perspectiva. Educação significa memorização, imposição ou é ajudar a criança a fazer boas perguntas? Isso aqui eu achei interessante. Valorize seus princípios, mesmo que sejam impopulares. Se você está convencido de uma coisa, os outros não precisam estar convencidos. Você está convencido e você consegue, com este conhecimento, com esse convencimento, eventualmente convencer os outros. Celebre a diversidade. Isso eu concordo em 110%. Eu sempre falo que uma das maiores bênçãos de Deus é a diversidade.
é a gente ter gente com cor de pele diferente, com orientação sexual diferente, com níveis de conhecimento e de capacidade diferentes. A gente tem gente mais rica, gente mais pobre, gente mais simples, gente mais complexa. Porque é isso que faz a gente crescer como pessoa, como ser humano, como espírito. É saber lidar com isso tudo. E por fim, descubra a sua vocação, o seu propósito de vida e como você pode fazer a diferença. Você não precisa ser o Gandhi ou o Barack Obama. Cozinhar um bolo para sua família, um pai que vai brincar com seu filho, dando o seu melhor, é uma maneira de servir a humanidade com o melhor que a gente tem. Eu achei muito legal. Eu acho que dos outros eu já conhecia a Gardner, eu já conhecia a Goleman, mas esse aqui eu tive que estudar um pouquinho mais. Eu gostei bastante desse material. E óbvio que a gente não podia deixar de falar nessa inteligência que tanto está aí, o bom, todo mundo quer saber, né? Inteligência artificial. O próprio nome já diz, cara. Ela não é natural. Ela é fabricada. Por isso ela se chama artificial. Primeira coisa que a gente tem que colocar. Por quê? Então, o que ela faz? Ela reproduz padrões semelhantes ao humano. O computador é uma máquina burra, ela só faz aquilo que você manda. Se você disser para ela que as coisas são parecidas com isso, ela faz. Agora, se você mandar ela tomar a decisão sozinha, ela não toma. Ela vai para um banco de dados para ver o que os outros pensaram em cima disso. O que é bom da inteligência artificial? Automatização de tarefas realizadas pelos seres humanos. Agiliza, fica mais rápido. Tira emprego? Tira. As pessoas têm que começar a pensar em outros empregos? Tem. Tá? Então, por exemplo, medicina é um negócio que o computador não vai fazer. Ele vai ajudar. Acelera diagnóstico, acelera informação, mas não vai resolver. Direito, a mesma coisa, para defender aqui a Bibi e o Fernando. Tá? A primeira aplicação comercial de inteligência artificial conhecida é um programa chamado Watson, da IBM. Tá? Que até hoje é utilizado pelos advogados. E a primeira aplicação comercial do Watson foi criar, como é que fala? Primeira ação? Né? A petição inicial. Porque, grosseiramente falando, é um negócio que é repetitivo. A inteligência vem nos passos seguintes. Tá? Então, é interessante você saber, assim, é automatização de algumas coisas. Como é que ela funciona? Ela pega esse monte de informações que nós temos, que cresce num número monstruoso diariamente, ele pega esse monte de coisas e ela começa a identificar padrões. Isso é inteligência artificial, a identificação desses padrões, para daí a automação fazer tomada de decisões e produção muito mais rápida. Ah, ele vai tomar decisão de tudo? Não vai. Ah, então isso aí é burro? Também não. Mas isso aí falaram que vai destruir o mundo. Pode ser. Tecnologia atômica foi isso. O Einstein desenvolveu ela para o bem. Von Braun pegou ela e desenvolveu a bomba H. Né? Nós temos que saber o que nós temos na mão e como é que nós vamos conduzir as coisas. Nós temos vários exemplos assim. O meu amigo Bill, não sei se vocês já conhecem esse rapaz aqui, tá? Ele tem um blog, ele publica vários artigos, várias coisas, e ele recentemente, tá? Ele colocou essa questão aqui no blog dele. 3 áreas ele fala aqui que são imunes ao impacto da inteligência artificial. Ele fala, a energia alternativa, capacidade de pensamento crítico, resolução de problemas complexos e inovação serão essenciais para o desenvolvimento das novas tecnologias. Mas eu grifei isso por causa disso, gente. Pensamento crítico e resolução de problema. A inteligência artificial não vai fazer isso. Ela vai pegar aquele padrãozão que ela viu, naquele monte de informação, que eventualmente, existe um processo que a gente chama de curadoria de dados, né? O Maurício conhece bem esse negócio. Tá? Que a gente tem que pegar esses dados, a gente tem que pegar a inteligência artificial pela mão e falar, filhinha, seguinte, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é muito, isso aqui é pouco. Você tem que ajustar a cabeça da inteligência artificial para isso, para ela fazer o aprendizado também sozinha. Ela pegar essas informações e falar, é por aqui que eu tenho que ir. A segunda área,
Biociência da saúde, como eu falei, saúde é um negócio que não vai ser robô que vai resolver. Nós temos avanços aí na medicina, de remédios, de tratamentos e tudo mais, que não foi robô nenhum que inventou. Ajudou a inteligência artificial a fazer a pesquisa, mas não resolveu. A terceira área, ironicamente, é o desenvolvimento da inteligência artificial. De você manter o conhecimento fluindo e poder fazer com que essa inteligência artificial, como eu falei, então não só a curadoria, mas desenvolver novas maneiras de você fazer isso aí, fazer o nosso mundo ficar melhor, ficar mais fácil e permitir que a gente possa ser mais produtivo. Aí eu fui pesquisar e eu achei uma grande analista desse assunto. Pouca gente sabe da capacidade que Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco, nos trouxe num livro de 2009. Tá? Joana de Ângeles, ela coloca aqui e fala assim, os avanços da ciência, apoiado na tecnologia, dignificou a vida. Melhorou o nosso caso. Até chegar ao extremo de tornar-se onipotentes, de tal modo que nada se faz sem o seu concurso. Dessa crise existencial surgirá uma nova proposta de humanização do ser, que se erguerá dos descalabros para a valorização do divino que nele existe. Não é o Bill Gates, não é o Elon Musk, não é nenhum desses grandes gênios da humanidade. Joana de Ângeles, um espírito que está passando isso para a gente. Trabalhando para que na condição de célula social, isso aqui é importante, ao transformar-se para melhor, contribua para todo o conjunto. Nós estamos interligados. Todos estamos interligados. Nós vivemos em sociedade. Qual é a nossa obrigação? É ajudar o outro. Tá? Como é que a gente alcança isso? Vou pegar uma palavra de um... Esse cara, ele é um pedagogo, né? Que por um acaso vocês conhecem, mas essa frase que ele colocou foi da época que ele só era pedagogo. Ele não era Allan Kardec ainda. Ele, como pedagogo, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele falou aqui que a educação é a arte de formar homens, seres humanos, a arte de fazer surgir os germes da virtude e reprimir os do vício, desenvolver sua inteligência e dar instrução adequada às necessidades. Ou seja, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Vamos lá, vamos fazer um pequeno teste. Fernando, você sabe plantar milho? Você sabe me dizer qual é a melhor semente de milho que é utilizada hoje no mercado? Você sabe a marca? O tipo? Milho. Né? Você sabe quantos grãos você tem que plantar por metro quadrado na terra? Você sabe quantas vezes tem que regar? Se é uma vez por dia, 2 vezes por dia, 1 vez por semana? Você sabe qual é a melhor época de plantar? Então escuta isso. Se você pegar um roceiro, um capial, lá no interiorão do país, né? Se você pegar um capial desse e fazer essas perguntas, ele te responde na hora. Porque ele vive disso. Agora, ele pode não ter nem o curso primário, pode mal saber assinar o nome, sabe fazer conta de põe racha, tira dobra e olha lá. Só que ele tem o conhecimento. Não vamos confundir instrução com educação. A instrução é com intelecto. A educação é com caráter. Então, aquilo que o Allan Kardec colocou, o Pedro de Camargo, através aí do Espírito Vinícius, colocou aqui nesse livro Mestres da Educação. Educar é desenvolver poder do espírito. Não é adquirir apenas o saber, como você especialmente usa na formação e na consolidação de caráter. Isso não é só para você, é para todo mundo. Tá? Descurar a aprendizagem da virtude, deixando-se levar pelos deslumbramentos da inteligência, é erro de funestas consequências. Não adianta você ser pós-graduado, você ter doutorado, você ter mestrado, você ter MBA,
se você não tem caráter. Se você, assim, não tem uma formação no seu caráter. Não vai adiantar nada. Tá? E, com certeza, se eu começar a fazer pesquisa aqui, cada um de vocês conhece pelo menos uma pessoa que se vangloria de saber tudo e é arrogante. E é prepotente. E se for juntar aqui, cada um tem mais do que um nome para poder falar disso. Por isso, tem uma mensagem muito boa desse cara, João. Conhecereis a verdade vos libertará. De a gente poder procurar sempre esse tipo de questão de verdade. Então vamos lá. O que é inteligência então, Davi? Depois desse rolo todo que você fez aí, que você falou de um monte de coisa, inteligência é uma faculdade do espírito. Não é uma faculdade da matéria. Tá? É a capacidade, olha só, a inteligência é a capacidade de você decidir. Só que para você decidir, você precisa fazer o quê? Conhecer, analisar, discernir, mais ou menos aquilo que o Descartes falou em 1630. E fazer as melhores escolhas. Aqui, ó. Alguém conhece isso? Um dos principais conceitos do Espiritismo. O livre-arbítrio. Inteligência, como acabei de falar, não é intelectualidade. Tá? Você pode saber muito de muita coisa e você não é nada. Você não consegue contribuir, você não consegue fazer nada. Tá? Não adianta você ter só o intelecto. Você tem que ser inteligente. Aqui, Leon Denis, nesse livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca, né, que na planta, a inteligência ela dormita. No animal, ela sonha. E só no homem ela acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso. Só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Ou seja, o homem, ele despertou para isso. Tá? Veio o fluido vital e despertou isso no homem. O animal vai ter, você tem o cachorrinho, você tem o gato, você tem isso, eles têm lá alguma coisa de inteligência. Tem, você vê que tem cachorro que é mais inteligente que muita gente, gato que é mais inteligente que muita gente, percebe, vê, reproduz, faz coisas. Né? A planta tem inteligência, a planta? Um único exemplo, girassol. Como é que você consegue pensar que ele fica seguindo o sol e ele ainda descansa? Ele tem uma inteligência nele. Como é que todas as plantas fazem fotossíntese? Existe alguma coisa de inteligência, mas não tem uma alma, não tem algo que mova, né? Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, que eu acho que é o principal raiz de todo mundo aqui, de todas as pesquisas que a gente faz. Eu achei esse treco aqui. E eu achei interessantíssimo a forma que ele colocou. A inteligência é atributo do princípio vital e o Espírito responde que a inteligência e a matéria são independentes. Um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Ou seja, como é que é? Espírito, perispírito e o corpo físico. É o que ele está colocando aqui. A inteligência, que é do espírito, ela só pode se manifestar através do perispírito e do corpo físico. Tá? E aqui, no O Consolador, que o Chico escreveu através do Emmanuel, tem uma pergunta também gozada. Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Tem uma coisa especial? Essa resposta dele, eu tive que ler umas 3 vezes. Mas olha que interessante. Ele coloca que os espíritos recebem a provação da fortuna, do poder transitório e da autoridade. Todo mundo aqui queria ter a aprovação de ganhar na Mega Sena acumulada, né? Será que isso aí é realmente uma bênção? Né? Ou se é prova ou é expiação? E ele fala que tem outros espíritos que recebem a incumbência em lutas expiatórias ou em missões santificantes
de desenvolver a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. O dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, por isso que ele fala aqui da aprovação. Você se acomoda, tá? Não é desculpa de pobre, gente. Eu estou falando coisa que está aqui no livro espírita. Não ganho bem, mas eu sou feliz. Não é isso mesmo, gente. Tá? O destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito. Então a gente tem que pensar como é que nós utilizamos a nossa inteligência, não o nosso intelecto. E nós temos que entender que nós temos que botar a inteligência em proveito da coletividade. Mas eu não vou conseguir criar uma vacina, eu não tenho capacidade para desenvolver um avião. Gente, cada um de nós tem condição de poder ajudar na sociedade em que nós vivemos. Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no mundo. Nós temos condições de, dia após dia, pedra após pedra, como falava São Francisco, de construir esse sonho, indo bem devagar. E aqui, em Religião dos Espíritos, tem aqui uma explicação, aí um detalhamento maior do Emmanuel, falando sobre o homem inteligente, o ser humano inteligente. O homem inteligente, ele pode ter riqueza do mundo todo, mas ele abstém do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando conhecimento superior, ou seja, chegando lá na pós-graduação e tudo mais, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. E aí o fecho que eu achei sensacional. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para os céus. Acredito que todo mundo lembra quando o Cristo falou: vinde a mim os pequeninos. Traz as criancinhas para mim. Delas havemos. Se você quer, né? Se você tem esperança, você tem que ser como criança. Você tem que agir, você tem que ter o espírito jovem. E é isso, é você se colocar pequeno perante os grandes. E ser grande na frente de todos. E poder crescer e poder contribuir com tudo. Para encerrar, eu vou lá no capítulo 7, né? Capítulo 7, item 13, que é a origem dessa palestra. Eu falei isso tudo porque tem essa mensagem do Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós não devemos ensoberbai do que sabeis, portanto, esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Se você pensa que você é inteligente em alguma coisa, você não tem direito nenhum em ser vaidoso. Se Deus, em seus desígnios, fez você nascer num meio onde você pode desenvolver a sua inteligência, é que Ele quer que você utilize ela para o bem de todos. Pensem bem no que vocês têm, pensem bem nessas bênçãos que todos nós temos, e graças a Deus ter uma família, de poder ter uma casa, de poder ter acesso à cultura, à educação formal, e o quanto isso é importante. É uma missão que vos dá, pondo-vos à mão, o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Aqui está muito claro, todos nós temos que ser apóstolos, todos nós somos missionários. Seja que a pessoa do outro lado ou não tenha uma formação ou acredite numa religião. Ela não precisa ser espírita, você não precisa transformar a pessoa em espírita, você tem que fazer ela ser uma pessoa melhor. A melhor religião do mundo é aquela que faz a pessoa ser uma pessoa melhor. Ponto. Porque cada um de nós está num nível de desenvolvimento, cada um de nós está num nível de capacitação, para isso que existe a diversidade.
A inteligência ela só é rica de méritos sob a condição de ser bem empregada, né? Se todo mundo, todos os homens que a possuem, dela serviço da conformidade com a vontade de Deus, ia ser muito fácil para os espíritos fazer com que a humanidade avançasse. E como eu já falei, infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e perdição contra si mesmo. Por isso tem guerra, né? Fala só de guerra, para não falar de um monte de outras coisas ruins. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que ele te concedeu. Nós temos pouco tempo aqui. Ai, Davi, é sério. Quanto tempo você demorou para poder chegar no estágio de desenvolvimento espiritual que você está hoje? Quanto tempo mais você tem para poder utilizar isso? Isso pode acabar hoje, pode acabar amanhã, pode acabar daqui a algumas décadas. Você tem que começar agora. Você tem que assumir esse compromisso, saber que bênção que é essa, que não é só a vida que Deus te deu a capacidade da inteligência, formando esse conhecimento, dado informação, conhecimento para chegar na sabedoria. Ele te deu essa capacidade para você desenvolver isso. Usem. Não dói, é barato, para não dizer que é quase de graça. O acesso à informação pode ter algum custo, o desenvolvimento da inteligência não. Passei bem da hora, fiz um pouco mais de meia hora, quase 45 minutos, bens a Deus. Fala esse homem. Mas eu espero que eu tenha agregado aí na ideia de vocês, no conhecimento de vocês, como é que se estrutura a inteligência, a gente saber a diferença de inteligência e conhecimento, saber a diferença de educação e inteligência, para a gente realmente poder correr atrás de sermos seres humanos inteligentes e aplicar essa inteligência da forma que Kardec nos expôs. Mais uma vez eu agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui reunido com todos, de poder mais uma vez poder dividir um pouco desse conhecimento, desse estudo que eu pude fazer para poder desenvolver essa apresentação. Agradeço a possibilidade de todos poderem estar aqui, de todos aqueles que estão vendo esse vídeo também poderem ter acesso. E peço a Deus que Ele incuta em cada um de nós uma fagulha da gente ter sede de inteligência. Sede de conhecimento nós já temos. E como o Jack Welch falou, nós temos informação de mais, conhecimento de menos. A gente precisa conhecer mais, a gente precisa se desenvolver mais para poder ter sabedoria na vida. Para poder ajudar aqueles que estão à nossa volta. Não interessa se pequeno, se grande, se pobre, se rico. Mas que a gente possa auxiliar esses espíritos a irem no mesmo caminho que nós buscamos, a evolução espiritual, para poder seguir nessa nossa jornada evolutiva. Que assim seja.